Opa, 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 isso aqui é urgente. A temperatura da crise entre Brasil e Estados Unidos acabou de subir. Vamos começar com isso aqui, ó. Então assiste aí comigo. Para tentar explicar o que vai ser a partir de agora a vida da família Moraes, né? A vida financeira primeiro, a vida jurídica, de que maneira isso tudo pode respingar no escritório da família, esses patrimônios todos, né, que estão em nome desse Instituto Lex de Estudos Jurídicos. Eu queria saber se esse instituto faz alguma atividade real. Não faz nada, né? A empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, comandada por Viviane Barce de Moraes e que tem Alexandre de Moraes e os filhos do casal como sócios, adquiriu ao menos 2 imóveis por 16 milhões de reais este ano. Viviane e Alex foram sancionadas nesta segunda-feira com a Lei Magnitsky, como complemento das sanções já aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro do STF. Em março deste ano, a empresa da família Moraes desembolsou 4 milhões de reais para comprar um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, São Paulo, com 6 vagas na garagem e 5 suítes. Um imóvel idêntico no mesmo prédio e com a mesma metragem tem sido anunciado por 7 milhões de reais, diz o anúncio. O apartamento dispõe de uma espaçosa e aconchegante sala, com 3 ambientes, pé direito duplo e lareira, cozinha, áreas de serviço, 5 suítes, sistema de calefação, piso e toalheiros aquecidos nos banheiros, sistema de aspiração de pó central, persianas automatizadas por controle remoto, uma ampla varanda gourmet, sacada, 6 vagas na garagem e 2 vagas para moto e ou quadriciclo. O anúncio complementa. A área de lazer do condomínio é a mais completa e de alto padrão em Campos do Jordão, com sauna seca e a vapor, espaço gourmet, adega temática individualizada, salão de jogos nobres, espaço kids, espaço fitness, sala de massagem, jardim zen para seus momentos de meditação e spa com hidromassagem, totalizando 449 metros de áreas comum, conclui a propaganda. Este é o segundo imóvel da família Moraes no mesmo edifício. Em 2014, a Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, comprou o apartamento ao lado, de 362 metros quadrados, também por 4 milhões de reais. Ambas as unidades foram vendidas pela construtora Poiano Lopes Limitada, segundo os documentos obtidos pela coluna. Recentemente, a Lex também comprou à vista uma mansão em Brasília por 12 milhões de reais, como noticiou aqui no Metrópolis a coluna de Igor Gadelha. Foram 6 milhões a título de sinal e 6 milhões de reais na data da escritura. Obviamente, a Lei Magnitsky ela tem o objetivo de sancionar diretamente aqueles indivíduos que, sim, estão violando, de certa forma, seja direitos humanos, como foi constatado através de longas investigações aqui nos Estados Unidos, no caso do ministro Alexandre de Moraes, como crimes de grande corrupção. Só que eles também conhecem bem as estratégias de você tentar fugir das sanções Magnitsky. E uma delas é você utilizar empresas de fachada ou até familiares. Isso é comum. Alexandre de Moraes não é o primeiro a ser sancionado. Essa lei já é global desde 2017. Muitos outros indivíduos já foram sancionados desde lá. E o governo americano foi entendendo os mecanismos que cada sancionado utiliza justamente para evitar que as sanções atinjam o patrimônio dele. E um dos mais comuns é você colocar todo o seu patrimônio debaixo de uma holding patrimonial, debaixo de empresas. E é justamente o que aconteceu no caso do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a gente analisa relatado aí em boa parte das apurações da imprensa brasileira, parece que o patrimônio de Moraes está debaixo justamente dessa empresa, a Lex. E por conta disso, ele utiliza-se da empresa para poder continuar tendo acesso aos ativos financeiros. Então, faz parte da expansão da Magnitsky atingir também o patrimônio e consequentemente, a empresa dele. Por que chegou até a esposa? Não pelo simples fato dela ser casada com Moraes, mas pelo fato dela ser a administradora da holding. A gente verifica, isso é público, dá para verificar, que ela é sim a sócia administradora da empresa e, por conta disso, ela está sendo sancionada, uma vez que ela comanda todo esse patrimônio familiar que está na Lex, essa empresa, essa holding patrimonial. Então, o objetivo principal é que as sanções de congelamento de bens, impedimento de atuação com empresas americanas, acessar o mercado financeiro americano, se estenda não só do ministro, mas também para toda aquela rede, seja de empresas, seja de pessoas, que também estão possibilitando o desvio da sanção Magnitsky, ou seja, tanto a empresa dele como a esposa vão ser agora penalizados com os mesmos bloqueios que sofreu 2 meses atrás o ministro Alexandre de Moraes. Não poderão mais ter conta aqui nos Estados Unidos, não poderão mais ter cartão de crédito, não poderão mais operar de nenhuma forma com o sistema financeiro americano. Doutor Aragão, então só para esclarecer, o senhor está dizendo que se o administrador dessa holding do ministro Alexandre de Moraes fosse uma outra pessoa que não tivesse nenhum vínculo familiar com o ministro, ainda assim ele poderia ser incluído nas sanções da Magnitsky?
Sim, poderia, isso está previsto inclusive na regra da própria lei. Todo e qualquer indivíduo que facilita o desvio da sanção do indivíduo principal sancionado também pode sofrer uma sanção acessória. Isso está previsto e já existem diversos outros casos documentados. Então, inicialmente é a esposa, mas caso fosse identificado um sócio, também poderia ser o sócio. Caso fosse identificado um parceiro ou um prestador de serviço, como um contador ou um advogado, também poderiam ser sancionados com a Lei Magnitsky da mesma forma. A intenção é que acessoriamente sejam sancionados qualquer indivíduo, seja parente, prestador de serviço, sócio ou qualquer outro, que esteja facilitando a fuga das sanções por aquele indivíduo principalmente sancionado. Doutor Aragão, deixa eu incluir meus parceiros de bancada nessa conversa. Carlo Cauti. Doutor, muito boa noite. A pergunta é, o que acontece agora do ponto de vista prático com os bancos brasileiros, né, que são, vamos dizer assim, os primeiros a serem atingidos eventualmente pela Magnitsky, caso eles continuem mantendo algum tipo de relacionamento comercial, econômico com os sancionados. Os bancos brasileiros, a gente tem a notícia de hoje aqui, aparentemente o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES, tentaram apresentar alternativas para os ministros do Supremo, mas foram rechaçados. Mas quais são os próximos passos? Deverão fechar as contas? Poderão esses bancos eventualmente ser sancionados? O que acontece agora? Cláudio, é interessante essa pergunta, porque esse é o objetivo principal da Lei Magnitsky, né? Utilizar o sistema financeiro para sufocar aquele indivíduo, ou seja, impedir que bancos continuem operando, atuando com aquele indivíduo. É importante a gente lembrar que a legislação brasileira não exige nem obriga que nenhuma instituição privada, nenhum banco privado tenha relação com qualquer indivíduo ou qualquer empresa. É uma relação comercial do banco com uma empresa ou com um indivíduo brasileiro, que o banco a qualquer momento pode sim romper sem sofrer nenhum tipo de sanção em relação a isso. Então, o que a gente espera ainda essa semana ou nos próximos dias é que qualquer banco que tenha relacionamento tanto com o Instituto como com a esposa do ministro Alexandre de Moraes evite esse relacionamento a partir de agora, ou seja, encerre contas, encerre qualquer tipo de serviço que vinha sendo prestado para evitar uma sanção futura com os Estados Unidos. E por que isso? Porque é interesse dos bancos que atuam no Brasil, principalmente os maiores bancos, continuar tendo acesso ao mercado financeiro americano. E eles não vão abrir mão desse acesso para manter um ou dois clientes a mais. E é interessante dizer que a própria, analisando legalmente a legislação brasileira, não há uma forma do STF ou do governo obrigar qualquer instituição privada a manter relacionamento. Uma coisa é direcionar isso ao Banco do Brasil, uma empresa de economia mista que é controlada pelo governo brasileiro e é o governo que toma as decisões. Se o governo quiser decidir que o Banco do Brasil continue tendo relacionamento com o ministro, assim como com a esposa e com a empresa, é uma decisão do governo e o Banco do Brasil pode sofrer penalidades individuais com os Estados Unidos por manter o relacionamento. Os demais bancos, acredito eu que assim como foi lá atrás, há 2 meses, com o ministro Alexandre de Moraes, evitarão qualquer tipo de relacionamento com a empresa dele e com a esposa. Olha, tem várias perguntas aqui no chat para o doutor Aragão, mas eu vou passar para a Ana, que eu sei que também tem pergunta para o nosso convidado. Doutor Aragão, boa noite. Obrigada pela entrevista. Eu queria, inclusive, doutor Aragão, trazer aqui uma notícia que saiu na Reuters agora em relação a isso que o senhor estava falando. Uma entrevista que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acabou de conceder e ele disse, né, questionado se outras autoridades brasileiras poderiam ser sancionadas, ele disse aos repórteres que, se necessário, e qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações cuidadosamente. Basicamente, repetindo, né, dizendo o que o senhor acabou de explicar. Doutor Aragão, eu queria que o senhor explicasse, por gentileza, para a nossa audiência, é o que o brasileiro fica muito ansioso, né? Quando que realmente o cinto vai apertar daquele jeito que Moraes ele fique completamente amarrado? Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor já explicou aqui uma vez, mas explicasse mais uma vez, que os americanos eles são muito bem estabelecidos, né, na Constituição americana, no processo legal, em cada passo, e que por mais que nós brasileiros estejamos ansiosos, os americanos respeitam muito esse processo para que sanções de uma magnitude tão grande como essas não acabem virando um castelo de areia. Ana, é muito boa essa sua pergunta, porque a gente vê, sim, uma parcela da população, uma certa frustração em relação à aplicação dessa lei e à efetividade das sanções Magnitsky com Alexandre de Moraes. Algumas pessoas até falando, Brasil, não vai acontecer nada mais uma vez. E é até justificável, né, essa frustração, afinal de contas, se o sistema jurídico e de Estado brasileiro não está conseguindo conter os avanços autoritários do STF, é natural que a própria população anseie uma ajuda, ainda que ela venha de fora, para de alguma forma colocar um freio nesses avanços. Então, há uma expectativa muito grande de que algo aconteça de efetivo. Mas é importante a gente entender que a Lei Magnitsky ela acontece devagar, ela não é uma sanção que no dia seguinte acabou a vida do indivíduo. Como a gente falou bem, a gente até ouviu isso aqui hoje,
a Magnitsky ela vai sufocando aquele indivíduo sancionado ao ponto que ele não consegue mais ter saída, não consegue. Só que isso não é de uma hora para outra, isso vai acontecendo ao longo de meses e pode levar até mais de ano, como já aconteceram em outros casos, até porque alguns indivíduos são muito bem relacionados e conseguem ter uma estratégia de proteção muito forte. A gente precisa lembrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes tem não só o seu cargo e o STF o protegendo, como tem o próprio governo brasileiro o protegendo através de lobby ou através das empresas que ele controla. E isso faz com que a efetividade das sanções sejam muito mais lentas, mas não que elas não irão acontecer. A gente já viu uma expansão que é importante para que justamente a gente consiga entender esse asfixiamento, ou seja, agora a empresa e a esposa já estão sancionadas. Isso já está indicando que qualquer outra empresa, indivíduo, prestador de serviço que continuasse mantendo relacionamento com esses indivíduos, agora esse grupo de indivíduos, também podem sofrer sanções secundárias. Ou seja, cada vez mais outras pessoas, instituições, empresas vão se afastar desse núcleo, porque ninguém mais quer ser sancionado pelos Estados Unidos com as sanções Magnitsky só por conta de relacionamento com Moraes, a empresa e a esposa. E aí que começa, de fato, esse isolamento total desse núcleo. As empresas não prestarão mais serviços, profissionais começarão a evitar, acordos comerciais começarão a ser desfeitos, contratos começarão a ser quebrados, clientes que eventualmente acessam, ainda que o escritório da esposa não tenha diretamente sido sancionada, mas como ela, que é a principal do escritório foi, clientes dela podem começar a não querer mais ser representados por ela, justamente para evitar qualquer tipo de situação. Afinal de contas, os clientes estão pagando o escritório e ao receber esse valor, está ainda mantendo esse núcleo sancionado ativo. Então, clientes começam a pensar, peraí, se eu continuar injetando recurso nesse escritório, eu também posso vir a ser sancionado. E é dessa forma que acontece. É lento, não é algo que acontece do dia para o outro, e eu entendo a frustração de parte da população. Mas é natural que esse afastamento do núcleo sancionado comece a acontecer. Agora, com a extensão à empresa, todo e qualquer outro banco, empresa, instituto, pessoa que tem relacionamento tem de se afastar. Não é mais só com o ministro, agora é com a empresa e com todo o patrimônio dele. A mesma coisa acontece com a esposa e com qualquer outro negócio que ela também esteja envolvida. E cada sanção, cada expansão a mais da sanção que for acontecendo, isso vai se ampliando e cada vez mais pessoas vão evitar esse núcleo. É muito esperado que, de fato, como você pontuou bem, Ana, o próximo sancionado seja o Banco do Brasil. A gente não sabe necessariamente quando isso pode acontecer, mas a possibilidade disso de fato ocorrer é real e é muito grande, porque o banco tem se posicionado no sentido de não recuar e continuar mantendo relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. Eu fui processado pelo Alexandre de Moraes e pelo sócio da esposa dele, civilmente, por citar essa questão. Até por isso que eu estava te contando isso, como uma coisa o Moraes não gosta que a gente fale isso. Desejamos a todos vocês uma semana magnífica. Magnífica! Hoje vai ter champanhe de novo, né? De novo. Vai ter champanhe. E hoje é Moët Chandon. O Moet et Chandon, porque descobri não faz tanto tempo assim não. Confesso que eu, apesar de ser de família francesa, falava Moët Chandon. Aí ele falou, não, é Moet et Chandon. Eu falei, então tá bom. Hoje é chique o negócio. Não que o espumante espanhol, né, cava, né? Não fosse. A gente abriu no dia 30 de julho, quando Alexandre de Moraes foi sancionado. Hoje foi a vez da mulher dele, Viviane Barços de Moraes, sancionada pela Lei Magnitsky e aquele Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, que pertence a Viviane e aos filhos, Alexandre de Moraes está fora, na composição social do Instituto Lex, que serve para quê? Hoje temos o auxílio luxuoso aqui de Alexandre Zippenberg, advogado, mais uma vez, para explicar. Para ocultar patrimônio, para sonegar imposto, para fazer um monte de coisinha, sabe? Bem assim, legal, bem bacana. Turma, Viviane Barços de Moraes, Instituto de Estudos Jurídicos Lex, da família Moraes, sancionados pela Lei Magnitsky. Todo mundo estava na expectativa que durante a estadia do Lula em Nova York, os Estados Unidos viessem com mais sanções. Sim, não esperaram não. Não esperaram nem o discurso do Lula amanhã, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Já jogaram Magnitsky contra a dona Vivi e o Instituto Lex de Estudos Jurídicos da família Moraes, que tem, o Alexandre estava olhando aqui, Zippenberg, 11 imóveis, acabou, 12. Com esse imóvel que compraram agora em Brasília. Esse instituto tinha 11 imóveis e agora tem 12, porque compraram, lembram? Compraram, o Alexandre de Moraes acabou de comprar uma casa em Brasília por 12 milhões de reais. Pois é, vamos falar disso. Coisa linda, ânimo, turma, ânimo, nada de desanimar não. E vem mais por aí, tá? Daqui a pouco vem mais por aí. Alexandre Zippenberg, advogado, ainda bem que você está aqui hoje com a gente para tentar explicar o que vai ser a partir de agora a vida da família Moraes, né? A vida financeira primeiro, a vida jurídica, de que maneira isso tudo pode respingar no escritório da família, esses patrimônios todos, né, que estão em nome desse Instituto Lex,
de Estudos Jurídicos. Eu queria saber se esse instituto faz alguma atividade realmente. Não faz nada, né? Não deve fazer nada, né? Zibenberg, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para nós aqui, tá, gente? Porque em Brasília, 12h14, para nós aqui, 11h14 da manhã. Bom dia. Bom dia, Lacombe, bom dia, Max, bom dia a todos os telespectadores aqui do Timeline, desse programa aqui, que fico muito feliz de ter sido convidado, de vir aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, para a gente comentar todos esses assuntos que a gente tem, principalmente a Lei Magnitsky, que agora é aplicada também a Viviane Barsi e ao Instituto Lex. O porquê da Viviane Barsi é porque a Viviane Barsi é quem comanda o Barsi de Moraes Advogados Associados, que é o escritório que defende os interesses dos clientes da Viviane de Moraes, que na verdade é uma maquiagem, que são os clientes do Alexandre de Moraes. Esse é um problema sério que existe no Brasil hoje, que são membros do judiciário que possuem escritório de advocacia. Isso não é permitido pela lei brasileira, isso não é permitido em lugar nenhum no mundo, mas, de certa maneira, isso acontece, não é nem apenas o Alexandre de Moraes que tem essa estrutura, a gente tem o Barroso também e diversos. Dias Toffoli. O Gilmar Mendes tem um também. O Gilmar Mendes, ele opera por meio do Instituto de Direito Público, que é uma espécie de universidade, que hoje em dia está em nome do filho dele, mas ele opera por nome também de um instituto, que é o IDP, que é muito famoso. Que faz os eventos em Lisboa. Que faz os eventos, que fala o Gilmar Palusa, e que é uma forma de muitos advogados entrarem no grupo também do Gilmar Mendes. Então, a gente tem que destrinchar isso para entender o porquê, né? Tem muita gente que ainda não sabe por que se cria um instituto, que aí você consegue tirar o patrimônio do seu nome de pessoa física, fica no instituto, tem questões tributárias também, e os Estados Unidos, como é um país que tem um governo hoje em dia com pessoas muito preparadas, eles perceberam que a Magnitsky, apenas no Alexandre de Moraes, não iria surtir o efeito desejado de você sancionar uma pessoa que está violando direitos humanos. Então foi estendida a Viviane Barsi e ao Instituto Lex. Durante o programa a gente vai falar um pouco mais sobre os efeitos da Magnitsky nessas duas pessoas, a pessoa física da Viviane e a pessoa jurídica do Instituto Lex. Pega o escritório de advocacia, porque a Magnitsky saiu para Viviane Barsi de Moraes e para o Instituto Lex, que pertence a ela e aos filhos, está no nome dela e dos filhos, mas tem essa regra, né, do 50% rule da OFAC, né? Então, como ela tem 50% do escritório, o escritório acaba embarcando na onda da Magnitsky. Exato. Então a gente tem aí agora, de fato, uma Magnitsky aplicada à família do Alexandre de Moraes. Porque antes, como ela era aplicada a ele, mas ele estava sempre com ela, podia usar um cartão de crédito dela, provavelmente ele já tinha isso, já utilizava cartões de crédito do instituto ou cartão de crédito da esposa, a Magnitsky, de fato, não estava fazendo o efeito que deveria fazer. Agora, com essa extensão, esse efeito realmente vai fazer a família do Alexandre de Moraes sentir os reais efeitos disso. E deixando claro aqui que ninguém é a favor de punição a familiares de corruptos ou violadores só por serem familiares, mas é porque eles estão também envolvidos nisso. Claro. Nesse caso, eles fazem parte, né? Então, a gente tem que ressaltar esse caso aqui. Se a família dele não fizesse parte disso, nós não iríamos defender isso, mas nesse caso, eles estão sim fazendo parte. Porque esse é um modus operandi que é usado muito pelo Alexandre de Moraes, né? Pega a filha do Oswaldo Eustáquio, pega a mulher do Daniel Silveira e por aí vai, né? Ele vai tentando sempre pegar parentes, porque ele acha que esses parentes de alguma forma estão também contribuindo para algo que ele considera errado. O Zibenberg, desculpa, Max, só explorá-lo mais um pouquinho. Pode falar. Ele estava de olho aqui na página do escritório da Viviane Barsi Moraes, que é o escritório do Alexandre de Moraes, e viu lá que eles são especializados em tribunais superiores. E que é, na verdade, uma especialidade, que ele estava explicando, que não existe. O advogado atua em qualquer tribunal, né? Em qualquer instância. Mas por que eles fazem isso? É engraçado, né? Porque se você entrar agora e você digitar barsidemorais.com, aí você vai chegar no escritório deles e você vai procurar lá e eles vão falar que eles são especializados em cortes, eles são especializados em cortes superiores. Essa especialidade no direito não existe. No direito você pode ser especializado em direito civil, em direito penal, em direito eleitoral, direito previdenciário, existem dezenas de especialidades, mas não existe especialidade em tribunal, você não é especializado em um tribunal. E aí eles colocam ali embaixo, ali, ó, que eles têm forte, tá ali, ó, seu jurídico tendo forte atuação nacional no consultivo e no contencioso junto com tribunais superiores. Não existe a especialidade de tribunais superiores. Isso aí não existe. Inclusive, isso aí foi objeto de um vídeo que eu gravei em 2020, que eu fui processado pelo Alexandre de Moraes e pelo sócio da esposa dele, civilmente, por citar essa questão. Até por isso que eu estava te contando isso lá, como uma coisa... Ou seja, o Moraes não gosta que a gente fale isso, mas esse modus operandi,
quem é advogado no Brasil sabe como é que funciona. Os advogados, Lacombe, atuam no Brasil inteiro em primeira e segunda instância. Quando o processo, como é fácil você levar um processo para o STJ ou para o STF, para o STJ você só precisa alegar uma questão de ordem de lei federal. Para o Supremo você precisa alegar uma questão constitucional. Qualquer processo você consegue levar lá para cima. Quando chega lá em cima, obviamente, outros escritórios já começam a assediar os processos se são processos de alto valor. Então, se tem um processo que é uma causa que gira em torno de milhões, um escritório atua em primeira e segunda instância, quando ele sobe para Brasília, existe um assédio de escritórios que têm uma forte atuação nesses tribunais, que, por lei, não deveriam existir. Uma coisa é matéria, outra coisa é tribunal. Não existe escritório especializado em corte. É uma coisa que está errada e está no site aí deles aí. Está no site de todos os escritórios que são, de alguma forma, ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal. O que está subentendido ali? Olha só, se você tiver alguma causa no STF, procure. Mas procure porque a gente tem sempre um jeitinho de conseguir algo mais aqui. Então, é mais ou menos assim que funciona. O Max já está até com um vídeo, ele mandou já um vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, mas antes deixa eu resumir as ótimas informações. Começamos bem a semana. Para você que está chegando agora ao Conversa Timeline, o governo Donald Trump anunciou hoje, nesta segunda-feira, agora há pouco, cheguei aqui à produtora, fechei o roteiro, tomei meu café, cheguei aqui, ó, sei lá, 5 minutos antes de eu chegar, saiu mais Magnitsky contra Viviane Barra. Tá aí, ó, a página da OFAC, né, que é aquele escritório de controle dos ativos estrangeiros do Tesouro Americano. Pode pesquisar lá o nome da dona Vivi, como diz o Roberto Jefferson. Ela está sancionada. E como ela detém 50% do escritório de advocacia, que está no nome dela, né, com 50% das cotas, o escritório também é atingido. E aí o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, da família Moraes, da dona Viviane e dos filhos, também sancionado. Por quê? Porque os Estados Unidos entenderam, olha, sancionar só o Alexandre de Moraes não está adiantando. Por quê? As finanças estão passando pelo nome da mulher dele, pelo nome desse instituto, né, que tem 12 imóveis, né, possui 12 imóveis, todos os imóveis da família Moraes. A casa em que eles vivem no Jardim Europa, um apartamento enorme no Guarujá, casa em Campos do Jordão, uma casa que acabou de ser comprada em Brasília por 12 milhões de reais, 12 imóveis. O escritório de advocacia, o endereço do escritório, a sede, também está no nome desse instituto. Então, mais Magnitsky contra a família Moraes. A decisão da administração republicana, do Donald Trump, contra a Viviane Barra de Moraes, foi publicada pelo OFAC aí, que eu falei, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano. E foi 30 de julho a primeira sanção contra o Alexandre de Moraes. Estamos em 22 de setembro, quase 2 meses, quase 2 meses depois, né? E assim a gente está aqui comemorando. Daqui a pouquinho nós vamos abrir um champanhe para comemorar. E o Eduardo Bolsonaro, que estava dizendo, olha, durante o período em que o Lula estará em Nova York, ele chegou ontem, no fim da tarde, aqui em Nova York, pode vir mais Magnitsky. A gente não sabia, né, se seria contra juízes, entre aspas, né, ministros lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, contra quem viria, mas veio mais Magnitsky, Max, contra a Viviane Barra de Moraes e o Instituto LEX de Estudos Jurídicos, que é, no fim das contas, né, a gente está destrinchando isso aqui, um instituto usado para ocultação de patrimônio, para provavelmente tentativa de sonegação fiscal e coisas desse tipo. Não conheço nenhum tipo de atividade que esse instituto faça, e é estranho que o Instituto de Estudos Jurídicos tenha em seu nome uma série de imóveis, todos os imóveis de uma família, né? Max. Vamos assistir o Eduardo? Eduardo? Não vi, acabou de chegar aqui no grupo, não tive tempo de ver não, vamos ver. Vamos assistir. Tá aí já a produção. Eu acabei pegando produção de surpresa aí. Pode rodar, turma. Sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro Americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir opositor político, somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje, vocês vão ver no decorrer do dia. Os Estados...
Ou seja, Lacombe. Pera lá. O cara anunciou que vem mais por Vocês aí. entenderam, né? Vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi, né? Rapaz, eu juro a você, Max e Alexandre, turma que está acompanhando aí o programa, eu achava que tudo bem, que o julgamento do Bolsonaro já deixou todo mundo irritadíssimo, né? Então eu sabia que viria alguma coisa. Mas eu achei que simbolicamente fossem esperar o discurso do Lula amanhã, sabe? Mas não. Não. É que, cara, bom, no jiu-jitsu não tem golpe de traumatismo, né? Não tem soco nem pontapé. Mas se a gente for fazer uma analogia com boxe, é aqueles jabzinhos iniciais para entrar com um direto, né? Com um cruzadão. Mas dá pra fazer essa analogia. Espaço, né? Tá marcando o espaço. Exatamente, Lacombe. Então, assim, qual que é a sua posição, né? Da última vez que você esteve aqui, a gente perguntou isso, você falou que viria candidato a presidente, a gente até conversou sobre o seu nome estar ou não na pesquisa, e parece que há um desconforto do próprio Valdemar de colocar o seu nome na pesquisa. Então, assim, claro, o cenário ideal para o Brasil era que seu pai tivesse, né, na urna ali para que a gente pudesse escolher, mas o cenário que está caminhando para é que ele fique inelegível. Nesse cenário, você vem candidato a presidente, mesmo que o PL não te dê a legenda? Sim, Carol, eu venho candidato a presidente. Eu acho um absurdo quererem exigir que o Jair Bolsonaro, nesse momento, nesse estado emocional que a gente acabou de falar, que ele tome alguma decisão, quando toda hora o que é apresentado a ele, eu tenho certeza disso, essa questão de vai pra Papuda, não vai pra Papuda, quanto tempo de pena de cadeia que é, o que não é, e depois exige-se do sequestrado que tome uma atitude, né, ou uma decisão contra os seus algozes, e achar que isso daí é a coisa mais natural do mundo. Não é natural. Agora, de fato, se nós quisermos levar adiante o movimento bolsonarista, eu acho que com 3 mandatos, né, o repertório que a gente tem, né, que eu recentemente falei, né, formado em Direito, policial federal, nenhuma mancha de nada no meu currículo, muito pelo contrário, portas abertas pelo mundo inteiro, né, conseguindo trazer a esperança ao povo brasileiro através dessas sanções norte-americanas, né, que estão sendo aplicadas em boa medida por conta de um trabalho que eu e Paulo Figueiredo a gente tem feito aqui nos Estados Unidos. Eu acho que isso tudo me cacifa para estar, pelo menos nas pesquisas. Por que meu nome foi retirado das pesquisas que são encomendadas pelo PL? E não precisa ser Eduardo Bolsonaro, não. Jogue aí de Flávio Bolsonaro junto. Tiraram os nossos 2 nomes. Eu sei que o Murilo do Paraná Pesquisa, ele cumpre missão. Porque quando ele recebe um pedido de pesquisa, ela vem com certos moldes. Então a minha bronca não é com o Paraná Pesquisa, mas sim com o PL. Ah, Eduardo, mas o seu pai... Poxa, é sério mesmo? Vão continuar com esse tipo de ladainha, querendo colocar sempre a culpa no Jair Bolsonaro? Ele está incomunicável. Como é que a gente vai saber agora o que ele está falando? Se é verdade ou se é mentira, né? Cada um que vai visitá-lo. Então, eu acho que tem que deixar o povo escolher. O meu nome se apresenta como competitivo, muitas das pesquisas à frente, até mesmo do governador Tarcísio, que tem feito um trabalho de gestão muito interessante em São Paulo. Então isso coloca a gente nesse cenário, num cenário sem Jair Bolsonaro. Tá? Porque se com Jair Bolsonaro, que é o nosso desejo, a nossa esperança, e é para isso que a gente trabalha, ele, sem sombra de dúvidas, é o único capaz de fazer essa união total da direita. Não vejo ninguém do espectro da direita se arriscando a sair com candidato, né, indo contra uma candidatura do Jair Bolsonaro. Então o sistema quer tirar o Jair Bolsonaro e todo mundo na sequência que apresenta algum risco a esse establishment. Eu acho que nós temos que ter candidatos de todo o espectro. Candidatos mais próximos dos Estados Unidos, candidatos mais próximos da China, e deixa o povo escolher. A própria Folha de São Paulo fez uma nota que a manchete já tem a parte da esquerda e eu peguei um parágrafo para mostrar o que a Folha de São Paulo tem a falar sobre a direita. Caetano, Chico e Gil resgatam o caráter político da canção, enquanto a esquerda tem dificuldade de mobilizar. Campo progressista só se organiza recorrendo aos grandes artistas da década de 60. Se não chamar a turma do Dendê, não bota ninguém na rua. Tá aprovado. Trio se uniu em 68, na passeata dos 100 mil contra a repressão do regime. Em contraste, o bolsonarismo segue ocupando as principais avenidas do país. Nesse cenário, torna-se evidente a ausência de novas lideranças da esquerda e, sobretudo, a incapacidade de mobilizar as massas. O último recurso, nesse sentido, é escorar-se na sensibilização estética, em especial aquela feita por artistas. E eu pergunto para vocês, vocês acham que numa disputa no dia a dia, inclusive de narrativas, porque essa questão da PEC da blindagem já é uma narrativa chamar de PEC da blindagem, por que não chamar de PEC das prerrogativas? Tem 3 nomes, PEC das prerrogativas, PEC da blindagem, PEC da bandidagem. Quando você coloca blindagem e bandidagem, você já quer dar, né, um ar de coisa ruim. Para o cidadão comum fala, peraí, tem uma PEC da bandidagem? O cara já fica contra porque ninguém gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido. Mas aí vem você, um brasileiro que acompanha a política, dia sim, dia também, entende um pouco da situação que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos, esse crescimento do poder judiciário que está corroendo, né, a harmonia entre os 3 poderes,
E eu acho que você consegue chegar para a pessoa comum e começar a explicar, cara, deixa eu te contar, é isso. Se coloque no seu lugar há anos atrás, naquele momento que você despertou para o que está acontecendo no Brasil. Aquele momento que você começou a ver alguns fatos, alguns argumentos e começou a perceber que a imprensa estava mentindo para você, que a classe política estava mentindo para você, que os artistas estavam mentindo para você. Como é que você se sentiu? Você deve até lembrar quem foi que te trouxe algumas informações. Às vezes foi algum vídeo que você viu, mas normalmente foi algum amigo que te recomendou. É o trabalho de formiguinha que está acontecendo. Então, assim, a galera aqui da imprensa, a esquerda, né, fez assim um algazarra. Uau, 40 mil pessoas. Foi um show, simplesmente um show, onde a esquerda está defendendo um negócio que é pura narrativa, não sabe nem para onde vai, e acha que isso, né, nossa, os coloca de igual para igual com o bolsonarismo, onde você faz mega manifestações de caráter verdadeiramente político, onde você tem uma militância que se politiza verdadeiramente. E se politizar, o que eu estou querendo falar? É realmente entender do que se trata. Entender não só, vamos pegar o exemplo da PEC das prerrogativas, não só o que ela está colocando em pauta, mas a importância dela no contexto que o Brasil vive hoje. Então, assim, esquerda, só festa, lacração. E a direita está aí. Assim, ainda que os números dessa manifestação, que foi uma, eu queria muito que a esquerda chamasse uma nova manifestação para ver quantas pessoas vão para as ruas, faz outra, chama para outra, vamos ver se vai ter o mesmo público. E quando você olha o conteúdo, aí que a coisa realmente passa vergonha. Mas vamos voltar. Aqui você já tem um primeiro valor, em dólares, $1,5 milhão de dólares. Bote aí a R$5, tá? Mais de 5, né? Por um bom tempo aí teve a 6, inclusive porque era 2024, mas bote a 5. A gente tá falando de 7,5 milhões de reais doados pela Fundação Ford para a mídia Ninja, que estava ajudando na convocação e na organização ao lado do 342 Arts. Quando você vê, né, vários artistas, tudo mais, trio elétrico, é uma estrutura cara, bandeirão. Quem que tá pagando isso? Uma postagem totalmente fora de suspeita, a gringa brasileira se coloca à esquerda. Hoje a esquerda compatível vai às ruas contra a PEC da blindagem e anistia, patrocinados por ONGs e fundações dos Estados Unidos, né? Na verdade, ele coloca assim, dos US Democrats, né? Dos democratas americanos, não é nem dos Estados Unidos, são dos democratas. E com a participação de grandes artistas brasileiros. Não existe mais esquerda no Brasil, só a financiada pela Open Society e pela Fundação Ford. Aí quando você vai olhar o Nossas, que também estava ajudando no processo, a gente comentou sobre o Nossas ontem, eu não vou abrir mais nada, porque eu já comentei o vídeo ontem. É só abrir o vídeo ontem e olhar tudo que for do Nossas. Olha as doações. E olha a doação que o Nossas fez só no ano passado, 2024. Ano que inclusive você vê, né? Foi uma virada de chave, onde o Biden sai do poder e entra o governo Trump, que cortou a tetinha da USAID. Mas não só tem só a USAID para financiar todo mundo. 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Assim nada, 20 milhões de reais. Só da Open Society. Aí você vê um cenário como esse, mais postagem, só pelo lado da esquerda. Para não falar, não, você está fazendo análise com base em blogs bolsonaristas? Não, a gente não faz isso aqui. O Leonildo Thomas fala assim, ó, é difícil achar um povo com menos senso crítico que o brasileiro. Aqui quase ninguém questiona os interesses, o que tem por trás das coisas, nada. Basta você acenar com a pauta moral que todo mundo vai, que nem cachorro atrás do osso. É a Cracolândia da política, né? O Brasil. Ninguém se questiona quem pagou pela bandeira, quem botou o trio, quem convocou, quem fez chegar no Caetano Veloso, quem montou os banners, como conseguiram fazer vários artistas, sabe quem fez a burocracia junto à Prefeitura de São Paulo, a burocracia da cidade lá do Rio de Janeiro, de Salvador. Daniela Merkel estava lá com Wagner Moura, inclusive em cima do trio lá um cara segurando, né, um guarda-chuva. Wagner Moura... E aí vem o Ruizão. Para quem não sabe qual a aparência de uma revolução colorida, estude bem os atos convocados pela Rede Globo e toda a imprensa pró-imperialista, que é outro ponto, e que ninguém se questiona
toda a imprensa nacional apoiando os atos, ajudando na convocação. Toda a imprensa. Eu nunca vi a imprensa convocar ou ajudar nas convocações de atos bolsonaristas. Aí tá ali, né? Esquerdistas desnorteados e esquerdistas da burguesia, artistas globais, ONG, etc. Tudo a serviço do imperialismo combatendo a corrupção. Troca a palavra imperialismo pela palavra globalismo, que você vai entender, né? Todos esses a serviço do globalismo. Não tiraram nenhuma conclusão dos coxinhatos contra Dilma e da Operação Lava Jato. Aí vamos dar uma olhada. Isso daqui é o que se chama de despolitizar. É quando você tenta emburrecer pessoas. Isso não está restrito só ao PT, não. Vem lá o Breno Altman, amigão do José Disseu, amigão mesmo. Coloca aí na internet pra você ver o que você acha. Cruza aí. Breno Altman, José Disseu, vai achar uma terra maravilhosa. Algumas cidades já fizeram suas mobilizações. O cenário nada tem a ver com 2013. Tá discordando do Rizão. São manifestações organizadas com fortíssima presença dos partidos de esquerda, sindicatos e movimentos populares. Eu não vi os partidos de esquerda por lá não, mas tudo bem, né? O Danilo Tomás diz, partido de esquerda e ONG é a mesma coisa hoje em dia. Eu fui aos comentários, né, que o Breno Altman recebeu. Aí tá ali, ó. Leonardo Silva. Só deu ONGs, camarada. Você sabe disso. Eu e você sabemos que o movimento operário está paralisado. O que sair daí vai ser ruim de qualquer forma. Congresso inimigo do povo, tá mais fácil fechar e colocar a legislação na mão do Supremo. É sobre isso, né? Já o Congresso. Cara de esquerda. Então vamos fechar o Congresso e dar o poder pro Supremo. Bruno Pedreiro do PCO. Esse negócio de criminalizar o Congresso vai ser um tiro na cabeça da esquerda. É uma campanha lavajatista essa, a campanha da Rede Globo. A única coisa que a esquerda ainda consegue é eleger uma meia dúzia de deputados. Ser contra uma lei que protege esses deputados. Cara, tá tudo errado. Aí vem outro. Uma peça publicitária da Globo para fortalecer o Supremo e começar a operação de fritar o Lula pela esquerda. E Arturo Rauch. Movimentação se amasse a proletariada, né, do povão, com massiva presença de ONGs, impulsionado pelos algoritmos das Big Techs e propaganda na velha mídia patrocinada. E ninguém se questiona se tem algo errado nisso, né? Mas vamos lá. Voltando. Vejo algumas fazendo análise equivocada que os atos, né, são equivalentes ao Vem Pra Rua de 2013, né? Não é só os 20 centavos. Apesar de ambos tendo sido aí bancados pelos democratas, né, pelo turma dos Soros, pelos globalistas, eles são opostos. Em 2013 e 2014, esses zongueiros, eles atuavam em enfraquecer o governo Dilma. Já os atos de hoje visam fortalecer o Supremo e Lula. Por quê? Porque estão a serviço do globalismo. Estão 100% alinhados. Mas sim, 100%. Não tem do que reclamar. E eu tô mais comendo, né? É a história de 2005 a 2013 se repetindo. A Lava Jato não teria existido sem a legislação defendida e aprovada pelos governos Lula e Dilma e sem um fortalecimento da Polícia Federal e do Ministério Público que, já nos anos 2000, cometiam abusos. Mas não adianta. Uma população inculta e a crítica não aprende. E quando eu vi essa postagem, isso me pegou. Esses dois aqui ficou, sem eles perceberem, eles acabaram falando dos mesmos assuntos. Porque foram pessoas que viveram aquela época. Isso, inclusive, é uma coisa que eu gosto de falar. Pô, assim, porque lá atrás a direita fez isso, fez aquilo outro. Eu falo, cara, a direita não existe. A direita bolsonarista nasce ali depois de 2013 e vai crescendo aos pouquinhos. Não tinha nenhum grande nome. Ninguém estava realmente acompanhando as coisas, sabe, na vírgula, como a turma faz hoje. E aí, no meio dessas confusões lá, fiquei olhando que o pessoal estava discutindo para falar de questões similares. Eu vi essa postagem aqui da Gringa Brasileira e falei, não, peraí, isso daqui realmente é curioso. Porque isso aqui realmente parece a manifestação de ontem. Ela fala assim, ó, o fato das ONGs e fundações globalistas terem convocado os canhões da chamada público, né, Chico Caetano, confirma que foi fazer pressão contra a PEC da blindagem é tão importante quanto foi barrar a PEC 37 em 2013, que pavimentou a Lava Jato. Aí você fala, peraí. Ela está falando aqui, ó, fazer pressão contra essa PEC é crucial para o sistema. Assim como lá atrás, a PEC 37 foi importante para a Lava Jato. Bom, vamos olhar a Lava Jato pela ótica da esquerda. Um movimento que teve aí um viés político, assim, de interferência política. Vamos olhar o judiciário pela ótica da direita. O judiciário fazendo um movimento que no final do dia também tem um viés de influência política.
Esse projeto de lei, ele está sendo colocado agora, nesse presente momento, para retirar poder, né? Não retirar poder, mas dificultar que o Supremo vá para cima da classe política. Lá atrás, aí ela coloca ali, ó, eu nem sabia que isso aqui tinha existido na época, 6 de abril de 2013, mobilização nacional contra a PEC 37, o Brasil contra a impunidade. Aí tem outra matéria ali, ó, G1, 22 de junho, grupo se reúne em Brasília contra a PEC 37, que limita a atuação do Supremo. Atualmente querem limitar a ação do Supremo, desculpa, do MP, né, Ministério Público. Agora querem limitar a atuação do Supremo. E ela mostrava aqui o Change.org, uma plataforma de abaixo assinado, como era o Avaz. A gente vai falar do Avaz também. Aí tava ali, ó, Eduardo Cunha declare publicamente seu voto do PMDB contra a PEC 37. Aí tá aqui, ó, Nicole Verílio criou esse abaixo assinado. E quando você olha quem é a pessoa que criou esse abaixo assinado contra esse projeto de lei, é a fundadora do Intercept. Não é estranho isso? A fundadora do Intercept era a favor de empoderar, de manter, de permitir que o Ministério Público continuasse a ganhar mais poder, mais poder. Essa PEC visava dar uma contida no Ministério Público. Mas o Intercept não quer conter o Ministério Público. Na época, bem curioso essas coisas, né? Enfim, aí eu fui atrás. Eu falei, pô, que viagem é essa, né? O que era essa PEC 37? Achei essa matéria aqui de 2017, dizendo: novo chefe da Polícia Federal já defendeu proibir Ministério Público de investigar. Ministério Público de investigar. Deixa eu abrir aqui o vídeo de ontem. Cadê o vídeo de ontem? Naquelas matérias do Supremo. Aqui, pronto. Eita, já tá no ponto certo. Pronto, deixa aqui por hora. Proibir o Ministério Público de investigar. Proibir o Judiciário de investigar. A PEC 37, rejeitada após protestos durante as manifestações de junho de 2013, impedia todas as instâncias do Ministério Público de investigar e definia essa atribuição como uma competência privativa das polícias. Meio que sempre foi assim, ó. A função de investigador é do policial. Não cabe a um juiz investigar. Não cabe a um procurador investigar. No vídeo de ontem, nós comentávamos sobre essa matéria aqui do Estadão. Cronologia da crise. Como o inquérito das fake news empoderou Moraes. O Galzo, lá do Estadão, dizia o seguinte, né? O inquérito das fake news mobiliza, de diferentes formas, diversos espectros da política brasileira por suas várias particularidades. Uma das particularidades desse inquérito, que as pessoas questionam, que é o quê? A condução por um juiz em vez de um delegado. Porque, em tese, a competência de investigar é do delegado, é da polícia, não é do juiz. A mesma coisa, né? Você vê como são as coisas. Você vê que a gente está no mesmo ponto da história. E o Brasil, já entramos naquele lapso temporal, né? O Brasil é cíclico. Já estavam criticando que, olha, o Ministério Público não devia investigar, devia ser a polícia. Aí agora, em 2025, a direita brasileira se defronta com o mesmo problema do judiciário, que vai crescendo, com seus tentáculos, cara, não é papel do juiz estar investigando. Ainda mais quando ele mesmo é a vítima. Só piora o caso, né? E aí eu continuei dando bisu lá. Aí eu achei uma postagem dela de 20 de outubro de 2021. Você vê que é totalmente assim, 4 anos atrás. Ela tava falando da PEC 37, ó. A PEC foi rejeitada em massa porque no clima pós-mensalão, nenhum político teria ousado votar a favor, teria sido taxado de protetor de corruptos, pois o marketing vendeu a PEC 37 como a PEC da impunidade, quando na verdade ela prevenia abusos que irão ocorrer, né, depois lá na Lava Jato. Aí ela coloca aqui, ó. Deixa eu ver se eu botei. Não botei imagem com zoom. Ato contra a PEC 37 reúne grande público no auditório do OAB. Transparência Internacional estava apoiando, né? Transparência Internacional que vocês conhecem. 100% contra Bolsonaro. Lançamento da campanha Não à PEC 37. A campanha foi idealizada e coordenada pelo promotor de justiça Roberto Liviano. Você está vendo aqui a foto com o Moro, né? Roberto Liviano. Hoje é o episódio
ver. 2158. Aliás, essas imagens que tava mostrando. Hoje é o episódio 2158. No episódio 881, nós falávamos sobre o Roberto Liviano, esse rapaz aqui, amigo do Moro. Olha como são as coisas, né? Quem é que tá contra a PEC 37? O PT, né? O PT tá contra. O PT tá contra. Randolfo Rodrigues tá contra, não tá? Caetano Veloso também tá contra, né? Beleza. Mas vamos cá. 2020. Moro tinha acabado de sair do governo Bolsonaro. Nesse momento, na qual Lava Jato está sob ataque, né? Será bom contra-atacar com proposta de aprimoramento, né? Pipipipopopô. E aí, enquanto Moro falava isso, ele participava de um congresso com quem? Com Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Aí, vem pra rua. Saída de Moro gera abalo no combate à corrupção. Quem diz isso? Roberto Liviano. O Instituto Não Aceito Corrupção lançou um canal para receber denúncias, desvios e tudo mais. Aqui é o Roberto Liviano. Seu apoio é fundamental, Moro. Te amo. Existe clareza do crime de responsabilidade do Bolsonaro. Pronto. A mesma turma que lá atrás tem que empoderar o judiciário. Tem certeza, né? Clareza solar da caracterização de crime de responsabilidade. Pelo quê? As falas de Bolsonaro a Cajuru, pressionado pela ampliação do objeto da CPI do Fica em Casa, do circo. Tá vendo aí, né? Esse é o Liviano. Aí você vê aqui, ó, com quem? Liviano, Moro e Álvaro Dias. Fim do foro privilegiado. É normal, né? Aí você vem pra cá. Olha essa live. Instituto Não Aceito Corrupção. Aí me diz, como que tu vai combater a corrupção com Helene Cantanhede e Randolfo Rodrigues? Moro, Liviano, Randolfo e Cantanhede. Aqui, a foto também é maior. Ministra STJ, amiga do Moro. E esse aqui é o Deltan Dallagnol, né? Sabe onde é essa foto? Deixa eu ver. Sabe onde é que essa foto aqui foi tirada? A do Deltan Dallagnol? Sabe onde foi? A noite em que Randolph, laranja de Deltan, defendeu a Lava Jato ao som do violão de Caetano. Em maio de 2017, Randolph foi à casa de Paulo Lavigne, mulher empresária de Caetano Veloso. Explicar por que a saída de Janot da PGR podia ser o fim da Lava Jato. Randolph, que chegou a ser citado em duas delações primárias da Odebrecht, é uma espécie de laranja da República de Curitiba. Pronto. Matéria do UOL, em parceria com o Intercept, mostra a proximidade com os procuradores. Dallagnol usou o Partido Rede para mover a ação que está de Mamãe no Supremo. Na época que o Gilmar era do mal, né? Agora Randolph é amigo do Gilmar. Tu vê que no final do dia tá toda essa gente junta, só vai mudando assim um período da história brasileira, né? Isso aqui realmente aconteceu. A gente já abordou sobre isso em vídeos anteriores. Procura aí na internet se tu quiser saber qual foi o bate-papo aí. Deltan com Randolfo Rodrigues. Grande Deltan Dallagnol. Aí vamos voltar. Ainda sobre essa questão da PEC 37 lá de trás. A esquerda de 2025 está contra a PEC da blindagem. A esquerda de 2013 estava contra a PEC 37. Pedro Abramovay, atualmente vice-presidente global da Open Society do Soros. Na época, ele ainda estava no governo Dilma. Pedro Abramovay, o chefão do site Avaz e um membro da esquerda avisa: o Brasil é nosso. Peraí. A esquerda globalista tentando emplacar um slogan nacionalista, tipo Lula. O Brasil é dos brasileiros. Ah, isso aqui tá engraçado. Tá parecendo que ele tá vivendo o mesmo ano de 2013. Pedro e seus pedretes resolveram mandar um e-mail aos associados do site Avaz em defesa da petição que pede que a PEC 37 seja rejeitada. A PEC 37 é aquela que pede o Ministério Público fazer investigações. Atenção, eu também acho que ela deve ser rejeitada. Quem escreveu essa matéria na Veja foi Reinaldo Azevedo. Enfim. Aí vamos voltar. Quem já falou atrás, né? É difícil achar um povo com menos senso crítico que o brasileiro. Quase ninguém questiona os interesses.
o que por trás das coisas, né? O que está por trás das coisas. Basta você acenar com a pauta moral e todo mundo vai que nem cachorro atrás do osso. Ninguém se questiona sobre o Brasil. Mas vamos voltar a falar da manifestação de ontem. O ex-ministro de Dilma Rousseff e ex-assessor de Antônio Palocci, Thomas Trauman, essa é a biografia, não dá para falar o nome dele sem avisar quem ele é, escreveu o seguinte texto: a direita perdeu o pulso das ruas. Será mesmo? Ou isso aqui é propaganda? As manifestações deste domingo contra a PEC da blindagem e anistia a Bolsonaro são aviso para a oposição. A direita perdeu a opinião pública. Não foi por falta de aviso. Ao longo da semana, no Estúdio Z, cobramos os Sóstenes, Plano da Força, Caldo Cajado. Foram perguntados se conhecia algum brasileiro de carne e osso que defendia essas pautas. Eu conheço vários. Mas segundo o Thomas Trauman, só a minoria. Só um povinho aí qualquer. Ninguém defende a anistia, não. Ninguém. PEC da blindagem, não. Ninguém também defende isso, não. Bastava ter ido ao mercado para os deputados do PL do Centrão terem percebido que a anistia Bolsonaro é uma pauta impopular. Se não quisessem, podia ter olhado as pesquisas e conversado com o brasileiro de carne e osso e não os fanáticos de sempre. E aqui já entra um ponto que eu vou querer me aprofundar. É a questão da politização das pessoas. O brasileiro médio, ele não serve para nada. A imprensa nunca está preocupada com o brasileiro médio. A imprensa fala que tem que superar os problemas, tem que discutir o Brasil, mas a própria imprensa nunca discute o Brasil. A imprensa é mais interessada em rachar o Brasil. Aí, essa mesma imprensa que nunca leva em consideração o que o brasileiro fala, a mesma Globo News que ele está aqui, que pouco falou quando Luiz Roberto Barroso falou que o brasileiro precisava ser recivilizado, a Globo não fala nada. Só que na hora que tem uma pauta que eles acham que o povo não quer, eles falam, não, o povo não quer, então não é para fazer. Porque essa pauta é do interesse deles. Então, a opinião do povo só vale quando a opinião do povo é a opinião da Globo, que, consequentemente, é a opinião do sistema. E a classe política, por muitas vezes, ela tem que tomar medidas impopulares. Medidas impopulares não necessariamente são ruins para a população. Elas só não têm popularidade. Porque tem muita coisa que, às vezes, é bom, mas o povo não consegue compreender. Por quê? Porque as pessoas não acompanham as notícias. As pessoas não acompanham o que se passa no Brasil. E aqui que entra o ponto. Não é que a direita, o centrão, que ele está falando aqui, deveria ter no mercado ouvir o povo. Não. A direita e o centrão, se realmente tivesse algum interesse, eles deveriam ir ao mercado para explicar para o povo o que está acontecendo. Porque a imprensa não vai explicar. A imprensa vai mentir. É papel das lideranças políticas, jornalistas, independentes, influenciadores, youtubers, o que quiser, informar as pessoas. É através da informação que você chega, muitas vezes defendendo coisas que no primeiro momento são inaceitáveis, porque parecem loucura, porque o cara achou que no início chamava o quê? PEC da blindagem, PEC da bandidagem. Você fala, não, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Se os políticos fossem se mover só porque o povo acha, Bolsonaro não tinha sido eleito. Fomos nós, que sabíamos que a Globo mentia, que sabia que o sistema mentia. Vamos conversar de um em um, contando de um em um amigo, convertendo de um em uma pessoa e elegendo Bolsonaro. Favoritos do Congresso para serem candidatos em 26, os governadores democráticos se tornaram reféns de uma oposição sem estratégia. Isso até eu concordo, porque não tem plano. Não tem plano. Os governadores democráticos só colocaram, sequestraram Bolsonaro, nos fizeram de refém e quer como pagamento nosso voto. Hoje quem decide a pauta da oposição é Eduardo Bolsonaro. Coloca também o Paulo Figueiredo, ele tem o Malafaia, o Sóstenes, e ainda diz que o Sóstenes manda mais que o Hugo Mota. Os quatro mostram um gigantesco poder de realização, mas zero capacidade de montar uma estratégia para ganhar a eleição de 26. Porque talvez Eduardo Bolsonaro não está preocupado com a eleição de 26. Vencer a eleição é diferente de salvar o Brasil. São coisas diferentes. A prioridade não é vencer a eleição, é salvar o Brasil. É muito difícil de compreender, sabe? Porque a lógica dessas pessoas é a lógica do poder pelo poder, do carguinho. Só. E esse isolamento é bom.
A gente chegará lá. Por fim, ele fala assim, ó. Ao chamar as manifestações de domingo como extremistas, Nicola repete os erros dos petistas que achavam que os panelaços pelo impeachment da Dilma eram coisa de quem tem cozinha gourmet. Uma analogia de que o protesto era apenas dos ricos, Nicolas ataca os organizadores dos protestos de domingo, esquecendo que ele e outras dezenas de deputados só estão nos seus cargos porque prometeram uma política diferente, não que produz uma aberração com a PEC da blindagem. A esquerda perdeu as ruas em 2013 e 2015 por arrogância. A direita está repetindo os mesmos erros. Então, os políticos como Nicolas, eles têm os seus cargos exatamente porque eles estão fazendo uma política diferente, e essa política diferente passa pela PEC da blindagem, que é exatamente tirar poderes do Supremo sobre o parlamento. Mas é muito difícil o Thomas Trauma... Na verdade, não é difícil. Ele compreende isso muito bem. Mas ele está no papel dele. O papel de marqueteiro. Mas, porém, entretanto, todavia, para a gente agora aprofundar de vez e de uma forma organizada essa ideia, vou lá falar com meu amigo ChatGPT. Sempre dou bom dia para ele, né? Faz, por favor. Não vai que um dia ele tome forma de gente e querer ir atrás das pessoas. De mim, ele sabe que eu sempre tratei ele bem. Já tinha uma coisa que eu queria comentar, que eu tinha na cabeça quando eu vi essas notícias. Eu falei, cara, eu vou pedir ajuda do ChatGPT para sistematizar a ideia de por que nem toda ideia impopular é errada e não deve ser defendida afinco pelos políticos, jornalistas, militantes e tudo mais. Porque o povo, às vezes, não compreende. Aí eu falei assim, ó, ô GPT, queria que você me ajudasse a sistematizar a explicação para militantes e pessoas já engajadas na política, ou seja, vocês, do porquê os políticos não podem ficar tomando decisões apenas de acordo com o que a maioria da população quer. Queria explicar que muitos assuntos não são parte do cotidiano das pessoas e podem soar ruins, mas no fim são extremamente importantes e essenciais para o Brasil. Aí ele coloca assim, né? Primeiro, 3 tópicos. O problema da política como espelho imediato da opinião pública. Primeiro, a maioria das pessoas não vive mergulhada nos temas de política pública. 2. A vida cotidiana é dominada por preocupações imediatas, trabalho, família e contas. 3. Logo, muitos temas essenciais para o país não despertam a atenção ou podem soar negativos à primeira vista. Aí vamos lá. O risco da tirania da maioria. Decidir sempre pelo que a maioria quer no curto prazo pode destruir o futuro da maioria. Você pode estar inviabilizando lá na frente qualquer força antissistema, o judiciário passar o rodo de todo mundo. A população pode rejeitar medidas impopulares que são fundamentais para evitar crises maiores. O papel do estadista versus o papel do político populista. O populista governa para agradar a maioria no presente. O estadista governa para proteger os interesses nacionais, mesmo quando a maioria não compreende no momento. Grandes líderes se destacam justamente porque tiveram coragem de adotar medidas incompreendidas, mas que se provaram corretas com o tempo. Posso passar pano para Bolsonaro, com um exemplo que todos vocês vão entender? A época aí do Fica em Casa. Tudo que Bolsonaro fez durante Fica em Casa. Bolsonaro só tomou medidas impopulares. Todas as falas de Bolsonaro eram falas impopulares. Não era o que a maioria queria ouvir, não era o que a imprensa e o consenso científico defendiam. Quando o tempo passou, quem que estava certo? Cabe ao político, um estadista, fazer o que é certo? Fazer o que tem que ser feito? Ou fazer o que tem que fazer para agradar as pessoas? O que é que o Thomas Thalmann está fazendo com a matéria dele? Está ajudando ou está emburrecendo as pessoas? A importância da visão técnica e estratégica. A política não é só emoção, é também ciência de governo. Muitos temas exigem conhecimento técnico, jurídico, econômico, geopolítico, que o cidadão comum não tem obrigação de dominar. É dever do político articular a vontade popular com conhecimento especializado para construir decisões sustentáveis. E aí o papel do militante engajado, de vocês. Explicar a base que nem sempre o que soa ruim é inimigo do povo. Preparar as pessoas para compreender que a boa política exige medidas contra-majoritárias em alguns momentos. Mostrar que defender o interesse nacional é mais importante do que agradar, né, instantaneamente. Destrinchando um pouco mais a ideia, por que os políticos não podem decidir apenas pelo que a maioria quer?
Um dos maiores erros da compreensão sobre a política é imaginar que governar é simplesmente obedecer à vontade imediata da maioria. À primeira vista, essa ideia pode parecer democrática e até justa, mas quando analisada com seriedade, revela-se uma armadilha perigosa, tanto para a sociedade quanto para o futuro do país. A vida do cidadão comum é dominada pelas urgências, né? Pagar a conta, cuidar da família, enfrentar dificuldade no dia a dia. É natural, portanto, que a maioria da população não se ocupe de analisar com profundidade temas como reforma tributária, equilíbrio fiscal, política energética, defesa nacional. Esses assuntos, embora decisivos, parecem distantes da rotina imediata e muitas vezes soam impopulares. É aqui que se revela a diferença entre o populista e o estadista. O populista governa para agradar, para ecoar a vontade popular em sua versão mais superficial, é o que lava a alma, mesmo sabendo que está alimentando um problema maior no futuro. O estadista, ao contrário, assume a responsabilidade de tomar decisões que a maioria não compreende de imediato, mas que se mostrarão vitais com o tempo. Grandes líderes históricos se destacaram justamente porque tiveram coragem de sustentar políticas impopulares no curto prazo em nome do interesse nacional de longo prazo. A política, portanto, não pode ser reduzida a um concurso de popularidade, número de likes, de views. Ela exige visão técnica e estratégica. Questões como a segurança energética, política monetária, reformas institucionais, defesa nacional não são meros temas de opinião. Exige conhecimento especializado, diálogo com a ciência econômica, jurídica, geopolítica. O cidadão comum não tem a obrigação de dominar esses assuntos. Justamente por isso, a função do político responsável é articular a vontade popular com saber técnico, construindo decisões que sustentem a nação. Nesse ponto, entra a responsabilidade do militante engajado. Ele deve compreender que a luta política não se faz apenas com slogans fáceis ou com a exploração da raiva imediata. É papel do militante preparar a base, explicar com paciência que nem tudo que soa negativo é necessariamente contrário ao povo. É estar disposto a comprar um desgaste. Não só o político, o militante, o jornalista. Vou até voltar, né? Luta política não se faz com slogans fáceis. Exploração da raiva, lavar a alma. Não é assim. Eu acho que a esquerda fez o que ontem, inclusive? Anistia, golpistas, fascistas. Só gritaria de gente maluca, gente. Muitas vezes, o verdadeiro inimigo do povo é justamente aquele que promete facilidades imediatas e recusa a tomar decisões difíceis. A boa política, portanto, exige coragem contra-majoritária em certos momentos. E é tarefa de quem está engajado a mostrar que o verdadeiro compromisso com o Brasil não está em agradar multidões no presente, mas em garantir que o país sobreviva e prospere no futuro. E aí eu quero pegar esse assunto e colocar ele em uma perspectiva histórica. Nós vivemos um processo que, se parte da sociedade não compreende, inclusive, a PEC das prerrogativas, e está chamando PEC da blindagem, da bandidagem, isso parte do mesmo problema da disputa da presidência da Câmara, da presidência do Senado, o mesmo problema da reforma tributária, o mesmo problema do pai de lei do combustível do futuro. Eu estou falando do quê? Você precisa explicar. Você precisa explicar. Se a direita acha que o Supremo é um problema, se a direita acha que o Supremo é um problema e por conta disso você precisa dar mais poder para o Congresso, e se a direita acha que a imprensa é danadinha, é safada, joga contra, a imprensa realmente tem um alcance gigantesco, você precisa compreender que você vai ter que entrar de cabeça para explicar o que está acontecendo. É um caso que é uma questão impopular, mas isso aqui até eu não sei nem se é mais fácil de defender, porque aqui você pode até se queimar os militantes de centro, as pessoas não tão politizadas que podem cair no conto da Rede Globo. E quando foi a disputa da presidência da Câmara e do Senado, quantas e quantas pessoas não se furtaram a explicar o processo? Também pelo medo de ficar feio na fita. Quantas pessoas também, não se dedicaram em nada em abordar a reforma tributária na época, explicar o que era a reforma tributária, trazer as nuances, os pontos positivos e pontos negativos. Na época foi o contrário. Na época a reforma tributária era ruim, a imprensa vendeu como boa e ninguém abriu a boca, com exceção de Bolsonaro, com exceção de Jair Messias Bolsonaro mesmo. Pega lá o Atlas, começa a ler.
Então, gente, esse processo aqui, ele tem que ser superado em algum momento. A classe política brasileira, né, ela tem que compreender o papel dela e cumprir esse papel. Existem algumas obrigações, existem coisas a fazer. É muito fácil e cômodo ficar de boa aí, sabe? Só falando de temas positivos, só lacrando em cima do Lula, de uma hora que você consegue, sabe, dialogar bem com aquele eleitor de centro despolitizado. Agora, na hora de dar cara a tapa para defender essas pautas impopulares mais importantes, aí você vê todo mundo desaparecer. Cadê as estrelas da direita nesses momentos? Cadê as estrelas do engajamento? Os nomes sagrados? Aí, para não ficar só no disse-me-disse, né? A gente falou uma manifestação, vamos falar um pouco dessa questão. Eu acho que tem várias formas de você abordar. Eu, inclusive, publiquei um pequeno texto no Twitter, onde eu organizei, né? Se alguém chegasse para mim para falar, cara, por que vocês estão defendendo essa situação? Eu acho que para conversar com o ser humano comum, que não acompanha a política de perto, eu iria usar meio que essa aqui, ó. A necessidade de blindar os parlamentares diante do avanço do judiciário político. Um dos pilares da democracia representativa é a separação entre os poderes. Essa arquitetura foi concebida para conter os abusos. Ao legislativo cabe criar as leis, ao executivo governar e ao judiciário aplicar e interpretar as normas. No entanto, o Brasil atravessa um processo de corrosão desse equilíbrio. O judiciário, que deveria atuar como árbitro, tem se colocado como protagonista, que deveria zelar pelas regras, passou a intervir como agente político. Essa inversão afeta diretamente a soberania popular exercida pelo parlamento. Os parlamentares representam de forma direta a sociedade. Cada voto recebido traduz a vontade do eleitor. Essa legitimidade, porém, tem sido enfraquecida quando decisões judiciais passam a perseguir, punir ou constranger deputados e senadores que ousam levantar pautas contrárias ao sistema vigente. O que antes fazia parte da disputa normal de ideias no campo político passou a ser deslocado para o terreno judicial. Nesse cenário, não é mais o eleitor quem decide se um projeto deve prosperar ou não. A decisão acaba submetida ao filtro de ministros que nunca receberam votos. A judicialização da política cria uma distorção grave. Ao transformar divergências políticas em crime, o judiciário impõe barreiras antidemocráticas sobre a atividade parlamentar. A mensagem implícita é inequívoca. É possível falar, desde que não se questione a ordem estabelecida. É possível propor, desde que não se ameace os interesses do sistema. Na prática, o judiciário se coloca como um guardião de um status quo que já não se sustenta pela adesão popular, mas pela força da coerção institucional. Diante desse quadro, torna-se cada vez mais claro que blindar os parlamentares contra a ingerência judicial não é um privilégio. Não é um privilégio, mas uma medida de proteção institucional. Blindagem não significa impunidade. Significa assegurar a liberdade de ação política, garantindo que deputados e senadores possam propor, debater e votar sem um risco de retaliação por parte de juízes ou tribunais. Significa devolver ao eleitor a confiança de que sua voz, expressa nas urnas, não será neutralizada em gabinetes de Brasília. A história mostra que sempre que um poder ultrapassa seus limites constitucionais, a liberdade da sociedade é colocada em risco. No Brasil, o judiciário vem se consolidando como um poder paralelo, sem voto, sem controle, sem limites claros. Esse processo mina a democracia representativa, pois o povo elege, mas quem decide em última instância são os magistrados não eleitos. Se essa lógica não for contida, qualquer liderança política ou movimento de renovação institucional ficará inviabilizado no médio prazo. A blindagem, portanto, é condição de sobrevivência para a política independente. Não se trata de escudo pessoal para parlamentares, mas de mecanismo essencial à preservação da democracia diante da captura do Estado por um poder que se autonomizou e passou a atuar como ator político. Sem essa barreira, todo esforço de renovação institucional estará condenado ao fracasso, pois o judiciário já demonstrou disposição de inviabilizar lideranças que desafiam o sistema. Em síntese, blindar os parlamentares é blindar a voz do eleitor contra o silenciamento judicial. É garantir que o peso das urnas prevaleça sobre despachos individuais. É assegurar que as disputas políticas voltem a ser resolvidas onde devem ser resolvidas. No debate público, no voto, nas ruas, não em tribunais que assumem para si a prerrogativa de decidir quem pode ou não fazer política no Brasil.
É difícil explicar? Ainda botei aqui de um jeito. Os inteligentinhos não acharem ruim. Tá aqui. Cadê a classe política? Fazer, explicar, organizar as coisas, com início, meio e fim. Aí, onde é que tá a classe política, né? A direita. A direita, Sérgio Moro. Quem é contra a PEC da blindagem não pode ser a favor do mensalão, petrolão e lá na Previdência. Sou contra tudo isso daí. Pois é, né? O engraçado é que o partido do mensalão tá contra a PEC da blindagem. E o mesmo Caetano Veloso, que aparece em vários momentos, tá aqui defendendo Bretas. O juiz Bretas. O Rio está com você. Será que não se deve olhar para o passado com um olhar um pouco mais crítico, mais politizado, tentando realmente entender o Brasil em sua complexidade? Existem ótimos motivos para ser contra a PEC da blindagem, mas eu aposto que ela só incomoda os poderosos, pelo seu único, porém, crucial efeito positivo. Tira a faca do Supremo do pescoço do parlamento. Pode ter 1000 coisas ruins, tem uma que é crucial. Tira a faca do Supremo dos pescoços do parlamento. Acabou. Acabou. Congresso vê Supremo como uma casa política, aliada ao Lula e hostil. Sim. Ciente de todos esses riscos, por que continuar o movimento de blindagem? Inclusive até mesmo parlamentares do Partido dos Trabalhadores, a resposta mais comum é para que seus crimes fiquem impunes. Mas esse é o primeiro ponto. E, aliás, muitos dos processos, já no Supremo, são por crimes de opinião. O segundo é que quase nenhum parlamentar considera o Supremo uma casa isenta para julgá-los. Na verdade, se trataria de uma corte política que hoje agiria em dobradinha com o Lula. Isso não seria apenas desculpa esfarrapada. Boa parte tem convicção disso e quer se proteger de eventuais perseguições. O preço a pagar por esse posicionamento é ser enxovalhado por editoriais de jornais, por colunistas irritados, por artistas do mainstream, como Caetano Veloso. Isso aqui é do dia 18. E mesmo parte dos eleitores não é pequeno, mas seria compensador em comparação ao que eles temem perder. Esta aqui é uma matéria de Fentromas Trauma. Ele fala, ó, o que é que tá na superfície, né? Na camada externa da cebola. Ai, eles querem se blindar para os seus crimes ficarem impunes, tá? É o primeiro ponto. Mas você vai olhar os crimes. Os crimes deles que estão no Supremo não são crimes de corrupção. Vários crimes é de opinião. Óbvio que tem muito parlamentar sendo investigado, mas você viu o Supremo condenando alguém? Quando foi a última vez que você viu o Supremo condenando alguém? Você lembra que o Supremo passou meses tentando encontrar Paulinho da Força? E não achava? O que é que o Supremo fez com Lula? O que é que o Supremo tá falando com o Juscelino? Cadê o Juscelino? Já foi preso? Já foi condenado? Já foi julgado? O que é que o Supremo fez com Renan Calheiros? Me conta aí. E vai ser a PEC da blindagem que vai proteger os políticos? Eles não estão blindados, né, até o momento. Olha aí. Quem é que agradeceu a movimentação contra a PEC da blindagem? O ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes agradeceu a manifestação a favor de manter as coisas como estão. Contra a PEC da blindagem. Você está ao lado do Gilmar Mendes? Sabe quem está defendendo o Gilmar Mendes? O Partido Novo, o MBL e o PT. Unidos. Deltan Dallagnol, Moro, Kataguiri, Chico Linguiça, Lula e Gilmar Mendes. Todos do mesmo lado contra o bolsonarismo. Rapaz, que coisa, né? Mas as pessoas não querem entender as complexidades e olhar o mundo real. Mas a luta abstrata contra a corrupção... Este aqui é um gráfico que mostra porque é muito importante que as pessoas comprem essas brigas impopulares e se deem ao trabalho de explicar. Quem é que vota no Lula? Quem assiste TV. Quem assiste TV? Desligou a TV? Vixe Maria, aí o cara virou nada aí, sabe?
Dedo no bolsonarista. Tem aqui eu não tenho posicionamento. Nem esquerda nem direita. Olha isso então. É a Globo, pô. Desliga. Se a Globo tá de um lado, atravesse a rua e vá pro outro. Aí falando de lados. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Acho que o André Marcília, ele tem um conhecimento, né, inegável no direito. É um advogado. Primeiro advogado no inquérito das fake news. Mas aí, quando ele fala de política, falta um conhecimento, falta um aprofundamento. Falta um aprofundamento, André. Aí o Vinícius coloca assim, ó, aula. André Marcília descreve um nojinho estético que uma elite da direita sente pelo bolsonarismo. Leia-se, povo. Esse tipo de erro, diz ele, a esquerda não comete. Eu não achei, não. Achei que ele tá todo errado. E eu vou falar porque eu acho que o André Marcília tá errado. Mas vamos ver aqui a fala dele. Esterdei isso num artigo que chamava A Direita que Odeia a Direita. E a ideia é que o que eu percebo é que existe dentro de uma espécie de elite acadêmica e até mesmo econômica, uma espécie de nojo estético, assim eu nomeio, pelo bolsonarismo. Como se ele não fosse um igual, embora estivesse na direita. E aí eu acho que vem esse fenômeno de tentar imaginar que isso vai se desfazer com uma prisão, ou isso vai se esfacelar com o tempo, que o bolsonarismo vai se perder como iniciou-se. Isso não tem acontecido. Ao contrário, o bolsonarismo tem sido um fenômeno contundente dentro da política brasileira e quanto mais o ataco, mais ele, inclusive, se fortalece. Então, mas eu vejo isso dentro das elites, sobretudo acadêmicas. Me parece, eu vou dar um exemplo. Eu estava outro dia num debate e tal, e a esposa de um dos debatedores, que o debatedor era de esquerda, e a esposa dele era de direita, eu mencionei, pois sua esposa é de direita. Eu falei, não, minha esposa é liberal. Então, quer dizer, não é como se eu estivesse querendo dizer que ela poderia ser bolsonarista, como se fosse uma espécie de xingamento. E a ideia por trás disso me parece ser essa elitização. A elite de direita me parece muito mais próxima da elite de esquerda, pelo elitismo, do que pela ideologia, mas pelo elitismo, e com isso a elite de direita se afasta da direita mais popular, que a gente costuma chamar de bolsonarismo. E isso me parece um erro, porque isso não acontece na esquerda. A esquerda entende que ela precisa se aliar a todos os espectros de esquerda para, com isso, ocupar os espaços, e ocupar espaços é uma forma de ocupar o poder. A direita eu acho que não entende esse fenômeno e fica tentando escolher qual é a melhor direita, qual é a direita correta, qual é a direita mais adequada para dar o próximo passo, e nisso se perde. Ou talvez, né, você tenha um cenário que não necessariamente o liberal e a direita tá do mesmo lado, né? Às vezes pode ser isso também, né? Falar, cara, talvez o liberal tá de um lado e a chamada direita tá do outro. E aí, mais uma vez, eu recorri ao ChatGPT, né? Aí eu pedi pra ele, fiz vários prompts até ele pegar no ponto. Aí fala assim, ô GPT, vamos mudar pro tema aqui. Analistas adoram falar que a esquerda sempre se une, mas que não leva em consideração que hoje essa união, na verdade, não passa de um único grupo, que é a esquerda globalista, que serve ao capital financeiro. Do outro lado, falam que a direita é desunida e falam que, às vezes, isso é causado porque liberais teriam nojo do bolsonarismo, quando, na verdade, liberais são um grupo que verdadeiramente representa o sistema no Brasil. Como quebrar essas ideias para mostrar que o Brasil pode até ser dividido entre esquerda e direita, mas que liberais estão mais próximos da esquerda do que do bolsonarismo? Como explicar que o bolsonarismo hoje é o movimento mais isolado exatamente porque é a única grande força antissistema? E aí vamos dar um bizu. A falsa união da esquerda. Submissão e não convergência. Quando analistas dizem que a esquerda sempre se une, recorre a uma imagem romântica do passado. É verdade que durante a ditadura militar, os partidos de esquerda possuíam pontos de convergência, sobretudo na oposição ao regime, mas mesmo naquela época, havia divisões profundas. Tinha os marxistas-leninistas, tinha os trotskistas, tinha a turma da social-democracia, tinha os nacionais desenvolvimentistas, e isso estava longe de ser um bloco coeso. Longe, porque as pessoas nunca param para estudar aquela época. Ocorre que no Brasil contemporâneo é algo distinto. Não é uma união natural entre vertentes diversas, mas sim a submissão a um polo central, o globalismo atrelado ao capital financeiro internacional. Desde os anos 90, com a redemocratização já consolidada, a esquerda brasileira foi progressivamente absorvida pela agenda internacional. O PT, que nos anos 80 falava em socialismo petista e criticava o FMI e Banco Mundial, tornou-se nos anos 2000 o maior operador do sistema financeiro no Brasil, garantindo lucros recordes aos bancos enquanto distribuía programas sociais de manutenção eleitoral. Isso aconteceu ou não? Lula é ou não é o pai dos bancos?
Assim, o que hoje parece uma frente ampla de esquerda é, na prática, uma homogeneização forçada por organismos internacionais, ONGs transnacionais e interesses do mercado global. As pautas centrais são idênticas em todos os partidos. Me diga que isso aqui é mentira. Toda mundo de esquerda. Identidade de gênero, agenda climática subordinada a interesses estrangeiros, economia de baixo carbono, dependência de organismos multilaterais, políticas públicas ditadas por consultorias internacionais. Portanto, o que analistas chamam de união da esquerda não passa de um monopólio de ideias financiado de fora, onde divergências históricas foram apagadas e substituídas pela cartilha globalista. Dizimaram qualquer força antissistema na esquerda. Todos pensam igual, não tem esquerda. Tem só essas marionetes. O papel dos liberais, o verdadeiro sistema no Brasil. Já no campo chamado de direita, surge a narrativa de desunião. Atribui-se a isso o nojo que os liberais sentiriam do bolsonarismo, como se os liberais fossem puristas e o bolsonarismo um corpo estranho. Essa interpretação ignora completamente a função histórica do liberalismo no Brasil. Desde o Império, isso a gente fala de forma reiterada, falamos da bucha, da República Velha, tudo que aconteceu. Enfim, desde o Império, o liberalismo brasileiro sempre foi a ideologia das elites ligadas ao capital externo. As elites que sabotaram o Barão de Mauá, que era o capital nacional, que criou o Banco do Brasil, queria criar indústria. E a turma do capital externo ganhava dinheiro com outras coisas, queria acabar com as tarifas da época, né? Falando do Dufo Alves, não lembro, era do Dufo Alves, nossa. Eu posso estar falando besteira, mas nunca tinha isso daí. Para desgraçar com o Barão de Mauá. Enfim. Defendia o livre comércio quando significava abrir o Brasil à Inglaterra. No século XX, liberais abraçaram a agenda do FMI, do Banco Mundial, sustentando políticas de austeridade que beneficiam credores internacionais. Nos anos 90, o governo FHC, o liberalismo se tornou o partido informal do capital financeiro global. Foi o período das privatizações com desapreços simbólicos, entrega de setores estratégicos e submissão do país às regras do consenso de Washington. Já fizemos aqui dossiê de consenso de Washington, diário americano. Vai lá e olha o que foi na época isso daqui. Essa linha liberal nunca representou ruptura com o sistema. Ao contrário, é quem é o fiador do sistema, é quem paga para o sistema estar de pé. Hoje, quando liberais dizem se distanciar do bolsonarismo, o que realmente expressam é o incômodo diante de um movimento que não se submete ao jogo globalista financeiro. O bolsonarista não acredita naquela história que dinheiro não tem carimbo. Quem acredita nisso é o liberal cadeirudo. Para você, dinheiro tem carimbo ou não? Se vinha com carimbo da BlackRock, tá de boa pra você? Se vier com carimbo da China, tá de boa pra você? Vier com carimbo da Rússia, tá de boa pra você? Ou você se incomoda? Você vai querer saber, peraí, você é qual? A massa crítica do PT? Ou você é o Bolsonaro maluco que tudo é uma conspiração? Tudo você quer saber. Esse dinheiro vai ser usado pra quê, hein? Pra que vai ser usado esse dinheiro? Não encaixa. É água e óleo. Eles não estão entre direita e esquerda, mas muito mais próximos da esquerda globalista do que qualquer força de ruptura. Por isso, liberais e esquerda são duas faces da mesma moeda do sistema. Eles são sistema. O isolamento do bolsonarismo é por ser uma força antissistema. E aí que vem o bolsonarismo. É nesse contexto que o bolsonarismo surge como fenômeno histórico singular, ao contrário da esquerda globalista e liberalismo sistêmico. Eu adorei esse termo. Vou usar direto agora. Liberalismo sistêmico. O bolsonarismo é o primeiro grande movimento popular brasileiro capaz de mobilizar massas contra o establishment sem depender da máquina do capital internacional. Me diz um evento de qualquer um aí. Quando é que o liberal botou ele na rua? Quando é que a esquerda colocou? Esse isolamento não é um defeito. É a prova de autenticidade. Historicamente, todos os movimentos que desafiaram o sistema em sua estrutura acabaram isolados. Aqui tem gente que vai torcer o bico, mas o governo Vargas foi uma ruptura ao sistema em 1930. Tem uma curiosidade aqui para mostrar para vocês. Tem uma curiosidade. Falando do senhor Getúlio Vargas, aí tem que falar a Revolução de 32, né? Foi da elite liberal paulista que deu o golpe da República. Um dos grandes nomes da Revolução de 32 é o Júlio de Mesquita Filho, dono do Estadão, né? E olha que curioso, aqui tá, eu fiz lá um tweet, vou mostrar as imagens, tu acha isso aí no site do Domínio Público,
que está debaixo do Senado. O MEC, durante o governo Lula, publicou uma série de livros, uma coleção dentro da Fundação Joaquim Nabuco. Um dos livros é do Júlio de Mesquita Filho. Sabe quem que faz a apresentação do livro? O Haddad. E nesse livro, inclusive, descreve que Julinho era membro da bucha. Fala da cerimônia da chave, lá de 1916, que ele participou, mas a gente abordou isso e coisa. Fala da Largo de São Francisco, né? Não tem nada pior dessa elite acadêmica do que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? Da USP. É realmente a casa é onde nasceu ali dentro. A bucha nasce ali dentro, onde nascem as ideias liberais do Brasil, é tudo ali dentro. E o Júlio de Mesquita Filho, o Estadão, tem um papel assim, central, essencial, para criar a USP, né? Porque a USP foi uma coisa que veio depois. Primeiro veio o Largo de São Francisco, depois vai vir a USP. Então tá aí, né? São as mesmas pessoas de sempre. São essas pessoas que nos odeiam. Enfim, o Vargas bateu de frente com essa turma lá atrás. Isso não faz de Vargas um democrata, um defensor da liberdade, enfim. O Brizola também bateu com essa galera. Movimentos nacionalistas da América Latina foram esmagados pela junção de oligarquias internas e potências internacionais. O padrão se repete. Quem ousa tocar nos interesses do sistema, cedo ou tarde, se vê sozinho. O bolsonarismo, nesse sentido, é herdeiro dessa tradição de ruptura, mas com a diferença. É o primeiro movimento a articular massas, um mar de gente, em escala nacional, contra a engrenagem globalista liberal. Por isso o bolsonarismo é atacado por todos os lados, esquerda, liberais, imprensa, judiciário. O isolamento é a evidência que o movimento não foi absorvido, não se vendeu. Se Bolsonaro tivesse se vendido, estava aí, preso, condenado, 27 anos de cadeia, sabe, tentando matar o cara. Que prova mais precisa? Sabe, tem que entender que esse isolamento, ele é perpétuo. Não vai ter união. Não tem como uma força de ruptura antissistema se unir com o sistema. É água e óleo. E eu coloquei ali, né? Como quebrar as narrativas dos analistas? Esquerda unida. Não. Ela está homogeneizada sob a pauta globalista financiada de fora. Não é união, é submissão. A direita é desunida. Falso. O que existe é a separação entre o liberalismo sistêmico, que é integrado à esquerda globalista, e o bolsonarismo, que é uma força de ruptura. Liberais não se misturam com bolsonaristas, óbvio, porque liberais nunca foram direita de verdade. Eles sempre foram a linguagem oficial do sistema e, portanto, são aliados objetivos da esquerda globalista. Bolsonarismo está isolado, verdade, mas não como sinal de fraqueza. O isolamento prova que é a única força antissistema real, porque não foi absorvida pelas engrenagens globais, não é aceita pela imprensa podre, não é aceita no judiciário e não é aceita em nenhum meio que detém aí, né, sei lá, algum naco do poder do establishment brasileiro. Vou pular isso aqui por hora para encerrar o vídeo com Aécio Neves. O grande Aécio Neves. Em 4 momentos diferentes. O Aécio que foi ressuscitado e está ao lado do Paulinho da Força e Michel Temer para avançar com a pacificação nacional através do pele da dosimetria. Vamos ver esses 4 momentos aqui do Aécio Neves. No futuro, acho que os historiadores, os cientistas políticos tenderão a entender o mandato do presidente Fernando Henrique e do presidente Lula como um só período da história brasileira. O Aécio profetizava que no futuro a gente olhar para trás e entender que Lula e FHC era coisa só. Eita, Aécio o profeta! É ou não é o Teatro das Tesouras? Curti, viu, Aécio? Aí o vídeo continua. E acredito que daqui a alguns anos, fora das apreensões ou das paixões políticas e eleitorais, os historiadores, os cientistas políticos haverão de compreender e analisar o período que se inicia com o governo do presidente Fernando Henrique em 94 e o período do governo do presidente Lula, que se encerra no ano de 2010, como um só período da história política do país.
um só período, que se inicia com o processo de estabilização da economia, passa pela sua modernização, por sua internacionalização, inclusive com a desestatização de setores importantes da economia brasileira. Inicia-se ainda no governo Fernando Henrique o processo das políticas sociais que avançam no governo do presidente Lula, que aproveita de forma adequada a bendita herança macroeconômica fundada no tripé do câmbio flutuante, das metas de inflação e de um vigoroso superávit primário. Porque o caminho que o governo do presidente Lula fez... Você vê aí, né? O Aécio tá errado? O Lula manteve ou não manteve todo o tripé macroeconômico, dando como resultado final. Vamos lá em termos práticos. Bilhões e bilhões de reais para banqueiros através de juros elevadíssimos. O que é que mudou? Lula rompeu? Lula rompeu com esse sistema financeiro? Lula colocou lá o Henrique Meirelles. Lula reclamou do Campos Neto, colocou Galípolo para fazer o quê? Aumentar ainda mais os juros. E aí? Mas nessa época aqui tu era boca aberta. Nessa época aqui você era despolitizado. É fácil, sabe, ser antipetista. E eu até, nas últimas horas, tive uma conversa por telefone que eu falei, cara, é isso, velho. É isso. Gente, ser bolsonarista, ser de direita, não é ser antipetista. Acabou. O antipetismo ficou lá atrás. Eu achei agora o que é ser anti, que aí realmente divide, né, os homens dos malucos bolsonaristas, né? Os adultos da sala dos malucos bolsonaristas. O maluco bolsonarista, ele não é só antipetista. Ele é antijudiciário. Tem que melhorar esse termo, né? Mas claramente, o bolsonarismo não suporta o judiciário brasileiro. Aí você consegue ver quem é o bolsonarista maluco e quem são os adultos na sala, os democráticos. Ser antipetista é fácil. Quero saber tua opinião sobre o poder judiciário. E aí? E aí? E aí? Cadê? Cadê os brabos? Cadê os adultos na sala? Aí vem o AS mais um momento. Verdade, todo o seu discurso da campanha, exatamente referendando os conceitos macroeconômicos do PSDB, não estabeleceu uma ruptura com esse conceito e talvez esteja colhendo isso em razão exatamente da responsabilidade que teve. O Lula deu um cavalo de pau no seu discurso na campanha e está fazendo tudo o que nós deixamos. Mantendo toda a nossa política. Ele não fez uma ruptura. Ele usa essa palavra, né? O Lula não fez uma ruptura. Mas, do ponto de vista macro, aquilo que eu disse inicialmente, eu acho que é uma continuidade. Alguns não gostam disso, mas a realidade é essa. Hoje é a disputa pelo poder que nos separa. Não é mais do que o presidente da República. Hoje é a disputa pelo poder que nos separa. Porque no frigir dos ovos, PT e PSDB é a mesma coisa. O líder político, ele é quase um luto. O Lula é um fenômeno. O Lula não é uma coisa normal, né? O Lula é algo que no futuro, né, eu acho que os estudiosos, sociólogos, enfim, cientistas políticos vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu não me coloco nesse patamar. E aí? Tu já tinha visto algum desses vídeos do Aécio? Eu não tinha visto. Eu aprendi tudo isso aqui nas últimas horas. Este é o Brasil. Este é o Brasil brasileiro. Tinha mais coisa para falar também ainda. Tinha até coisa da Magnitsky para falar, né? A gente comenta amanhã. Quem sabe aí temos uma segunda-feira movimentada nesse Brasil. Mas esse é o Brasil. Este é o Brasil. Rejeite o simplismo. Nada nesse país é simples. Tudo é uma teia complexa. É uma cebola com várias camadas. Descasque a cebola. Descasque as camadas. Sabe? Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Politize-se. Para de querer lavar a alma. E comece a realmente compreender as coisas, sabe? Em sua base argumentativa, os seus aspectos históricos. Gente, olha esses últimos 4 dias. Não sei quantos de vocês tiveram... Não sei nem quantos chegaram no final do vídeo. Mas dos que chegaram no final do vídeo e assistiram os vídeos dessa semana. Olha quantos eventos a gente comentou. Que são ciclos que se repetem. Olha o dossiê histórico que a gente fez da anistia. Olha o que a gente comentou no vídeo ontem. Olha o que tá comentando agora. Gente, é surreal. E você vê, a gente sofre as mesmas coisas porque a gente desconhece o nosso passado.
Porque a gente normalmente tem essa mania de querer, sabe, forçar a visão das nossas coisas. Tem que ser assim, acabou. Cara, o mundo talvez não seja bem assim. Para de querer tá certo e começa a querer entender. Outra coisa, o dia de ontem. Tá todo mundo vendo, ó. A gente consegue rastrear o dia do Soros, a gente consegue rastrear o dia da Open Source, da Ford Foundation, a gente consegue rastrear o da Luminate, desses três. Só para começar, 3 financiadores. Não tá claro que o grande problema é o globalismo. E às vezes o pessoal tá mais preocupado, sabe? Com o bloco russo-chinês. Cara, o bloco chinês é um problema. Eu não quero ser amigo deles, não. Não tenho nenhuma simpatia. Mas vamos olhar para a situação. O que a gente tá sofrendo? O problema maior tá vindo de qual lado? Do que você observa, tá vindo de qual lado? Qual o papel dos globalistas no Brasil? Frente ao governo Lula, o que é que eles estão fazendo? Esse é o grande problema. E eu chego numa conclusão, para também não ficar nisso, nem uma conclusão, eu acho, tenho que pensar ainda, mas eu tô começando a cogitar, não bati o martelo, que talvez um dos caminhos para resolver as coisas no Brasil é apoiar tudo que for antissistema. Qualquer medida antissistema, apoiar. Porque se você tem a luta de um bloco que é fraco contra um bloco que é forte, você tem que enfraquecer o bloco que é forte. Então, qualquer coisa que enfraquecer o bloco que é forte, que é o sistema, em tese pode ser boa. Só que você tem que ver, né? Vem cá, e essa medida, ela vai contra, sei lá, contra algum valor moral, contra alguma coisa que é extremamente cara, contra a vida humana. Aí você faz algumas ponderações. Mas talvez um dos caminhos que a gente precise adotar em determinado momento, talvez, ainda não pensei sobre os problemas disso, cara, é realmente começar a apoiar toda e qualquer medida antissistema. Toda e qualquer medida antissistema. Eu vou apoiar isso aqui também. Por quê? Porque é antissistema. Se vai enfraquecer o sistema, eu tô desse lado. Pode ser 1%. Qualquer coisa aí contra esse crescimento exacerbado do judiciário, eu tô a favor também. Tem que pensar. Não pode ser assim do nada, né? Mas é para se colocar na mesa. Eu vou mandar esse vídeo do Aécio e outro lá, mano, também. Mandar só as ideias. Mandar o vídeo lá do Aécio lá no Telegram, se você quiser pegar, mandar para alguém, mandar para amigo seu. Fala aqui, ó. Tu lá atrás que achava que o PSDB era de direita, tu tá vendo isso aqui? Tu que acha aí que o Lula, sabe, é o comunistão. Aí tu mostra pro amigo petista, ó. Tá vendo aqui? É o Aécio falando que Lula e FHC é a mesma coisa. Tu aí, petista maluco, é a mesma coisa. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, empep.com/br. Vejo vocês amanhã, fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!